Porque ela está focada no que ela não tem. E quando você foca naquilo que você não tem, naquilo que deu errado, você está cocriando mais disso. Aonde? O que você precisa? Dinheiro. E onde você está olhando? Pra falta, pra miséria, pro aluguel atrasado, pro empréstimo, pra tudo aquilo que deu errado. Se você precisa de dinheiro, foca no dinheiro. Olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro trabalho e vai pra lá e esquece isso aqui. Então, faltou de novo o quê? Consciência. Ponto, voltou. Voltou pro mesmo ponto que nós iniciamos, consciência. Então, é isso que falta pras pessoas. As pessoas acordam, trabalham e dormem sem perceber ou sem entender o que é a vida. A vida é incrível. Se você acordou de manhã e você não conseguiu vibrar dentro de você, caramba, a vida é incrível. É porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. Agora, diante do que você falou, uma das técnicas é a visualização. De iniciar uma visualização, que no meu método eu chamo de visualização holográfica, né? Uma visualização consciente, uma visualização criativa, que é chamada por aí, nós chamamos de holográfica. Por quê? Porque a tua mente, ela vai sabotar. É desconfortável, eu não consigo me imaginar nesse carro, nesse restaurante. Por quê? Porque a tua mente já está acostumada com aquela vida de escassez. Então a visualização começa a alargar, eu chamo de alargar as estacas da mente. E imagina que nós utilizamos nossa mente consciente, ela é 5%. O inconsciente é 95%. Olha só que interessante. 95%. Por que muitas coisas vocês não estão entendendo do que nós estamos falando? Porque é inconsciente. 95% de tudo que acontece em nossas vidas, vou repetir. 95% de tudo que acontece nas nossas vidas é inconsciente, é oculto. Por que eu ajo desse jeito? É oculto. Por exemplo, Elaine, minha mãe me irrita. Não, tua mãe não pode te irritar. Meu marido me incomoda. Teu marido não pode te incomodar. Você se incomoda com o teu marido. Você se irrita com a tua mãe. Tua mãe não tem nada a ver com isso. Vai te curar. Mas o trânsito de São Paulo me deixa nervoso. Você fica nervoso com o trânsito de São Paulo. Não tem nada a ver com o trânsito. Nada a ver. Exato. Entendeu? Então, de novo, volta pra mim. Beleza. Mas por que eu acho desse jeito? Aí é o que tá oculto. Se você soubesse, não existiriam psicólogos, terapeutas, essa profissão não existiria. Exato. Então você não sabe, por isso que você vai aprendendo tudo isso, tornando isso consciente. Se 95 é inconsciente, quanto é consciente? Que eu tenho consciência do que tá acontecendo? 5. Eita. 5 é consciente. Beleza. Então isso vai dirigir as nossas vidas. 5% consciente, 95% inconsciente. Agora vamos lá. Como que eu mudo a minha realidade? 5% é consciente. Então eu começo a visualizar aquilo que eu quero me tornar. Só que nesse momento que eu estou consciente que eu quero fazer isso, eu estou visualizando todo o meu corpo. Vamos fazer uma outra analogia. Imagina uma sala escura, tá? Eu vou ligar 5% da luz dessa sala. 95% é oculto, tá escuro. Mas tem só um fiozinho de luz. Só um fiozinho, é o nosso 5% de consciência sobre a vida. Olha só o que significa o Ela Sonha, Ela Faz de hoje, esse podcast. Olha que lindo, Paty. Talvez nem tu tenha consciência. Vamos de novo. 5% do que dirige a vida humana é consciente. 95% é inconsciente, que algumas pessoas chamam de subconsciente a mesma mente. Como eu venho da psicanálise, sou doutora em psicanálise, então eu chamo de inconsciente. A psicologia também chama de inconsciente, outras linhas de estudo chamam de subconsciente, a mesma mente. Vamos imaginar um quarto escuro. Eu liguei um fiozinho de luz, representa os 5%. E o resto ficou no escuro. O que ficou no escuro é tudo que eu não estou vendo na minha vida. Tá escuro? Então, o que esse podcast representa para as pessoas? Que nós ligamos mais 1%zinho lá de luz. Olha que lindo. Nós levamos luz para a parte escura do cérebro, trazendo consciência, trazendo informação. Então, quando eu passo a visualizar, eu passei a largar as estacas, eu passei a expandir minha mente. Só que, vou dar um exemplo meu. Quando eu emagreci 20 quilos, a minha imagem da minha mente, quando eu fechava os meus olhos, minha visualização holográfica era eu de biquíni. Nossa, pra mim a mente era algo ofensivo. Toda vez que eu me visualizava, eu ficava mal, mas eu tô só visualizando. Mas eu me sentia mal. Quem aí se identifica? Então eu tô dando um exemplo banal, uma coisa que aconteceu assim comigo, que é o mesmo exemplo da pessoa se imaginar num carro, uma BMW. Ela vai sentir, nossa, é ofensivo. Por quê? Porque o sistema dela é pobre. Então o meu sistema não aceitava eu de biquíni. E eu fiquei lá. Sabe o que eu fazia? Como eu tinha que alargar, eu tinha que ligar esse 1% de luz que tava no escuro, eu visualizava a Elaine saindo de biquíni no centro da cidade. Incrível como a mente age diante disso. E o detalhe é que eu passava de biquíni pelo guarda do meu prédio. Eu queria me esconder, mas eu tô só visualizando. Mas eu precisava ir na minha mente, naquilo que provocasse ela até... Mas qual que era meu intuito? Isso eu ensino nos meus treinamentos, que é neurofitness. Eu estou treinando os neurônios. Pra poder... Eu estou criando novas sinapses neurais. Então eu peguei uma imagem que pra ela era impossível.
Imagina você sair de biquíni no centro da cidade. Gente do céu. E aí, com a forma do teu corpo que você tem vergonha. Então, eu queria esconder a bunda, eu queria esconder a celulite, eu queria esconder. E aí, eu mentalmente ficava mal. E aí, no outro dia, até eu me visualizar e entender que ela aceitou aquela realidade. Então, isso é um processo de reprogramação mental. Isso é lindo. É como essa pessoa vai se imaginar com dinheiro, vai se imaginar uma nova vida. Então, aí responde uma das perguntas que você fez, que antes nem tinha como responder. Porque quem está nos assistindo, nos ouvindo, não tem consciência para compreender aquele exemplo que eu poderia ter dado. Que era iniciar um processo de visualização como hoje nós, se não tivermos. Então, nós estamos num outro patamar. Nós rompemos essa barreira do terror e nós estamos lá no fluxo do universo. Se você não tiver o teu próximo nível, como você falou, então nós sabemos que tem pessoas ouvindo e assistindo que estão no próximo nível, são o nosso nível. São pessoas que estão aí faturando milhões, faturando centenas de dígitos, né? E não conecta esse exemplo que eu dei, porque ela já passou desse ponto. Sim. Beleza. O que você tem que fazer? Você tem que ter sonhos grandes. Porque se você não tiver um desafio grande, que seja ter uma... Eu coloquei uma meta minha que eu quero comprar agora uma casa em Orlando. Nem é tanto um desejo meu, assim, ardente dentro de mim, mas eu preciso ter um sonho grande. Entendeu por quê? Se eu não tiver um próximo nível, eu tenho casa na praia, eu tenho chácara, eu tenho um apartamento incrível. Não é ter uma casa, é algo que eu sei que é conquistar você o busque. mundo. O carro dos meus sonhos eu tenho, mas e o que mais? Eu preciso ter metas de um próximo nível da onde eu estou. E se eu tenho uma casa em Orlando, eu vou com um avião comercial? Não, eu vou de jatinho. Então, se aquilo vai acontecer ou não, quando vai acontecer, não importa. O que importa é que agora eu tô mirando pra lá. Agora e se você eu tem um não norte. estiver mirando, eu tendo a sair da onde eu estou e regredir meu faturamento, os meus negócios. Por quê? Porque o que é a vida humana? Você tem, se tudo está vibrando, do que tudo é feito? De átomos. Átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons, elétrons. Carga positiva, negativa e neutra. E o que é feito o átomo? Energia. Então, do que tudo é feito? Energia. Se tudo é feito de energia, essa xícara, esse microfone, nós, carro, apartamento, tudo está vibrando. Então, eu não fico aqui parada. Eu nunca fico parada. Aí entra uma lei cósmica do universo. Viu a compilação de estudos? Total. A compilação. Agora eu vou explicar o que eu estou dizendo através das leis cósmicas do universo. Leis herméticas. Hermétricas. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma lei que se chama a lei do ritmo. Tudo está vibrando. Nada fica parado. Eu tendo a subir ou descer para onde eu quero ir. Então eu preciso subir. E não dá pra E eu ficar preciso sempre continuar. parado no mesmo lugar, que é o que Você acontece. vai, Às vezes a pessoa até progrediu, ela conquistou, ela chegou onde ela queria, e aí ela quer se manter ali. Mas justamente Porque porque a gente falou, existe... por que os famosos cantores, humoristas entram em depressão? Por quê? A Falta gente pode enxergar explicar o sobre próximo isso. passo. Porque assim, ó, o que fez com que eles chegassem aonde eles chegaram? Um sonho. Então o sonho movia. Eu quero ter 10 milhões de seguidores no YouTube. É um sonho. Isso move essas pessoas. Eu quero fazer protagonista de novela. Beleza, você alcançou. E agora? Agora eu entro em depressão. Porque eu não tenho um novo sonho. E aí, Eu acordei sem sonho. e aí agora eu quero perguntar pra você, você já tem definido qual é o sonho que vai te mover? Porque é esse o sonho que vai te trazer a clareza do que você precisa sentir, vibrar e realizar na sua vida. Esse episódio, ele tá muito especial, ele é uma aula. Elaine, é uma aula. Felicidade tá onde, Elaine? Tá na frequência da alegria. Que é o topo da cabeça, que é o mais ou menos máximo. pineal. Aí, Mais ou ó. menos pelo caminho, pela pineal. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Vamos pedir pro pessoal fazer o seguinte, colocar aqui nos comentários, independente de onde estiver, qual que é o sonho. Isso. Coloca aqui no É comentário. um exercício isso, né? Três sonhos. Maravilhoso. Vou dar um bingo de 10 milhões. Tem um bingo muito legal que é o seguinte. Qual que é a vantagem de vibrar em frequências de expansão? Chamamos de contração, contraído, quando tá vibrando em frequências baixas, né? O que é frequência baixa? Culpa, medo, tristeza. Olha só que interessante, vou dar um dado aqui, eu vou dar outro bingo. Para eles comentarem aí quanto valeu esse podcast. Antes da pandemia, a frequência da Terra estava em torno de 200 Hz. 200 Hz é o nível de coragem. Abaixo da coragem, que é 200 Hz, são níveis de contração. São pessoas que estão lá na tristeza, na reclamação, na depressão, na vitimização. Só que elas começam a ser gratas, começam a mudar uma coisa aqui, que seja dentro das suas, crenças e tal. Elas conseguem ir subindo, acreditar nos seus sonhos em busca disso. Quando a pandemia começou, a frequência da Terra estava se elevando cada vez mais, estava subindo. E hoje, qual que é a frequência? Hoje a frequência está em 100 Hz, que é o medo. Eita. A Terra. E aí, quando chamamos de Terra, falamos de frequência coletiva. Que é o inconsciente coletivo de Jung, né? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque mais do que lá em 2020,
nós precisamos vibrar positivo. Nós precisamos vibrar na esperança, Na gratidão, vibrar na no amor, gratidão. na alegria. E sempre que você não está na gratidão, onde que você está? Na ingratidão. Então a pessoa que fica, não sei o que, historinha, é ingrato. Ela não sabe que ela é ingrata. Mas eu não tenho o que comer. Tem pessoas que me falam assim, ontem, lá nos meus comentários, lá no meu Instagram. Elaine, por que é tão fácil? Por que a gente tende a pensar negativo? Por que é mais fácil pensar negativo? Mais fácil pra quem? Pra você, pra mim, não. Agora, vamos lá. Olha só, vamos fazer várias análises. Por que é mais fácil pensar negativo do que positivo? É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Vamos lá. Fecha o teu olho e imagina lá teus pensamentos negativos. Você não é esse pensamento. Você é o dono do pensamento. Puta que pariu. Acabou a historinha. Acabou a historinha, entendeu? Acabou a historinha. Você está pensando aqui na coisa negativa, mas quem está pensando é você. Então troca o pensamento. Você é o dono do pensamento. Você não é o pensamento. Você não é o pensamento. Você é quem está pensando. Você é o dono dele. Se eu sou o dono desse pensamento, eu penso o que eu quiser. Então o que faltava? Consciência. Não falei que era consciência? Elaine, que aula, hein? Porque se tinha alguém em cima do muro achando que precisava mudar, essa pessoa já escolheu o lado do muro e eu espero que seja o lado onde ela vai escolher crescer, vibrar alto, vibrar luz, vibrar amor, vibrar gratidão. Agora, e eu nem falei qual era a vantagem. E eu queria que você contasse essa vantagem. Qual que é essa vantagem da gente aumentar esse consciente e inconsciente coletivo? Ela sonha, ela faz. Ela. O que as mulheres mais amam? Eu não sei vocês, mas eu amo rejuvenescer. O que é a frequência da alegria? É a frequência do rejuvenescimento. Meu Deus. É a frequência realmente da alegria que te traz saúde, é o corpo dos sonhos, porque está... O que a alegria tem a ver com o corpo dos sonhos? Total. O que a alegria produz? Neurotransmissor. Qual deles? Ocitocina, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina. Isso faz o que com a tua vida? Bingo. Então, esses hormônios do bem-estar e de prazer. E quando você está vibrando no medo, lá embaixo, né? Na tristeza, na culpa, onde a vítima está na culpa. É um processo. Todas as pessoas que sentem culpa, qual que é o processo de vida que ela está passando? Destruição. Vingança. Eita. Todas as pessoas que vibram culpa, elas querem se vingar de algo. E todas elas precisam se destruir. Autodestruição. Quem vibra culpa é a vítima. E a autodestruição te leva ao quê? Ao não merecimento. Você não se sente merecedor nem dos filhos que você tem, se você carrega a culpa por ter rejeitado ou por qualquer coisa. Então é um processo de destruição mesmo. Então, mais uma vantagem você entender a importância de subir realmente a frequência. E aí, por que eu falei sobre a vítima de novo? Porque quando você vibra na vitimização, você está... Então, agora vamos falar de neurociência. Eu estou falando de frequência e agora eu vou falar de neurociência. Quando você está vibrando na vitimização, que é a culpa, que é o medo, são frequências de baixa vibração, ok? Feito. Uhum. Como você se sente? Triste, angustiado, fracassado, com medo. Vai lá, diz aí. Imagina que a pessoa está lá, doente, angustiada. Ela está revoltada porque ela contraiu... Beleza. Sei lá, o que ela está produzindo de neurotransmissor? Cortisol. Eita. E o corpo dela inteiro está recebendo a química do cortisol, que é o hormônio do estresse. Engorda, envelhece, leva a depressão suicida. Entendeu? Olha o que. Agora estamos falando de neurotransmissor, estamos falando de corpo. E a gente está falando de vibração, mas viu como uma coisa fecha? Ela vai se encaixando essas informações. Por que ela tem que tomar antidepressivo? Para cortar esse ciclo do cortisol? Exato, por quê? Porque se você está triste, se você está melancólico, se você está lá no fracasso, você não consegue produzir hormônios de bem-estar e de prazer. Depende da alegria, você não sente alegria. Então, o fato de você vibrar todos os dias na depressão, na tristeza, na reclamação, no julgamento, faz com que você produza naturalmente o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Então, isso vai te levar à depressão, vai te levar ao medo, vai te levar à ansiedade, ok? Nossa. Então, você levou essa química, o teu corpo começou a trabalhar com essa química, com o cortisol. Uma coisa que começou num pensamento... transformou o seu corpo físico. Predominante transformou. Porque aí o que acontece? Por que ela tem que tomar antidepressivo? Porque ela matou, entre aspas, a criação do neurotransmissor de bem-estar de prazer. Ela não produz mais naturalmente ocitocina. Nosso corpo tem que produzir ocitocina. Dopamina, serotonina, como? Com felicidade, com alegria, com gargalhadas. Mas se eu não tenho essa sensação, eu tô na frequência do cortisol. Então meu corpo não produz mais ocitocina, então eu preciso de antidepressivo. Bingo. Então... E eu não saio mais de lá. Por quê? Porque eu sinto cada vez mais tristeza.
E aí a maneira de você cortar esse ritmo, né? É você... É a reprogramação mental. Exatamente. E básico, ok, não sei o que é reprogramação mental. Eu começo a ser grato. E aí as vítimas vão dizer, pelo quê? Vivente. Nossa. Se eu não tenho o que comer, agradeça pela vida. Agradeça por ter uma casa. Eu não tinha o que comer, mas eu vou agradecer pela geladeira, pela conta de luz, por estar ligada na tomada. Eu vou agradecer principalmente, que era aquilo que eu fazia. Eu não tenho o que comer, ok? Mas eu vou agradecer pela geladeira. Eu vou agradecer por estar morando dentro do meu escritório. Eu vou agradecer principalmente porque naquela noite, mesmo que eu vá dormir sem comer, eu vou dormir abraçada com os meus filhos. E aí já vale tudo. E também as pessoas às vezes não se dão conta, né? Mas eu já vi lendo alguns livros de história, eu vi que hoje em dia, mesmo uma pessoa que está em situação, que mora em comunidade ou que tem, enfim, alguma situação que para ela não consegue de repente enxergar algum benefício, essa pessoa já vive melhor do que o rei Luís XV. É verdade. Porque ele não tinha nem privado, ele não tinha luz, as pessoas não tomavam banho, tomavam uma vez por ano banho, né? Se ensaboava com sebo de porco. Era um negócio que, se a gente for olhar a história como era realmente a vida, por isso que as pessoas viviam 30 anos, 40 já era idoso, né? A gente tá falando de século XIX, século XVIII também. Era muito desafiador. E aí a gente compara com a vida, mesmo uma pessoa que tá em situação de comunidade, que comparado ao que ela enxerga no Instagram, ela não vê nenhum benefício. Aí eu te digo, cuidado com quem você segue e o que você assiste nas redes sociais, porque desperta em você um senso de ingratidão, porque você se compara com uma realidade que você não sabe como ela é criada, como ela é bancada. E isso é muito perigoso. Então, um exercício também para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é a pessoa ter ali a clareza de parar e enxergar. O exercício da gratidão é muito mais te colocar para pensar como que você pode ser grato na situação atual da sua vida e com certeza isso tem alguma coisa que você pode agradecer hoje. Absoluta. Patrícia, tô aqui no leito de hospital, a família toda, não sei... Alguma coisa tem pra você agradecer. Tem porque sim. se você tá respirando, você tá nesse mundo com a gente aqui, alguma coisa você tem pra agradecer. E o exercício da gratidão é justamente isso. Só de você procurar o que você pode ser grato na sua realidade atual, esse em si já é o exercício. E também escrever no papel, eu acho que ajuda muito isso, né? Eu posso falar sobre isso, mas antes, Paty, eu quero falar uma coisa que você me despertou aqui. Olha só que interessante. Pelo que eu vou ser grato hoje? Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar, Paty, teu par de olhos. Eu te pago 10 milhões. Você me vende teus 2 olhos? Não, jamais. E a partir do momento que você me vender teus olhos, você não enxerga mais. Jamais. Você me vende teus ouvidos? Não. Entendeu? Você me vende tuas 2 mãos? Nunca. Entendeu? Vê como a pessoa é ingrata? Mas por que ela é ingrata, entre aspas, de novo? Porque ela está focada no que ela não tem. E quando você foca naquilo que você não tem, naquilo que deu errado, você está cocriando mais disso. Aonde? O que você precisa? Dinheiro. E aonde você está olhando? Para a falta, para a miséria, para o aluguel atrasado, para o empréstimo, para tudo aquilo que deu errado. Se você precisa de dinheiro, foca no dinheiro. Olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro dinheiro, só olha pro trabalho e vai para lá e esquece isso aqui. Então, faltou de novo o quê? Consciência. Ponto, voltou. Voltou para o mesmo ponto que nós iniciamos, consciência. Então, é isso que falta para as pessoas. As pessoas acordam, trabalham e dormem sem perceber ou sem entender o que é a vida. A vida é incrível. Se você acordou de manhã e você não conseguiu vibrar dentro de você, caramba, a vida é incrível! É porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. E isso é muito diferente de você viver, porque a vida é fascinante.